vamos mostrar algumas utilidades desse tipo de sequência. Por exemplo, 2 elevado a n, a sequência 3 elevado a n. Eu omiti o 2 elevado a 0, que seria 1, porque não vai ser útil para mim, mas eu poderia ter começado aqui 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, ter começado do 1. Mas como não vai ser muito útil, para ficar mais simples, eu preferi começar do 2. E aqui no 3 elevado a n também começar do 3, tá? Omitir o número 1 como o primeiro termo da sequência. Então, esse tipo de sequência, ela tem algumas facilidades para a gente trabalhar com elas, porque a primeira facilidade ela transforma divisão em subtração, que fica mais fácil, multiplicação em adição. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você quer dividir esse número 4.096 por 128. É uma divisão um pouco chata de fazer. Então como é que você faz? Eu não mexo nesses valores. Eu vou ver o seguinte, ó, a posição de cada número desse. Aqui o 4.096 é 2 elevado a 12. Então aqui ó, como se for, eu considero como se for a posição de cada número aqui da sequência. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. E o 4.096 está na 12ª posição. Ao invés de operacionar esses valores, eu vou, uma divisão, aqui eu subtraio as posições. Por exemplo, 4.096 está na posição 12, que é exatamente 2 elevado a 12. Divisão menos. 128 está na posição 7. 12 menos 7 vai dar 5. Então, ou seja, não é que o resultado da divisão é 5, não. Esse 5 diz que o resultado da divisão está na 5ª posição. Olha aqui, quem está na 5ª posição? 32. Então, o resultado dessa divisão é 32. Então você efetua uma divisão só usando as informações dessa tabelinha aí, dessa sequência numérica de 2 elevado a n. Para você operacionar a potência, fica mais fácil ainda. Por exemplo, 2 elevado a 11. Então o expoente do 2 aqui, eu vou olhar, é 11. Então você vai na sequência 2 elevado a n, e o resultado dessa potência 2 elevado a 11 é exatamente o número que está na 11ª posição. Essas posições aqui indicam geralmente o expoente da potência. Por exemplo, se eu quiser 2 elevado a 11, vai ser o cara que está na 11ª posição, ou seja, 2048. Então você não tem nenhum trabalho para fazer aqui, que 2 elevado a 11 é 2048. Certo? Aí se eu quero 3 elevado a 8, bem, 3 elevado a 8 não vai dar não vai estar na sequência 2 elevado a n, vai estar na sequência 3 elevado a n. Qual o resultado da potência? O cara que está na 8ª posição. Quem está na 8ª posição? 6.561. Então, 3 elevado a 8, 6.561. Se eu quiser calcular a raiz quadrada, por exemplo, uma raiz quadrada é um pouco complicada de fazer aqui, que é exatamente a raiz quadrada de 4.096. Então, qual o procedimento com raiz quadrada? Você vai pegar a posição desse número lá na sequência e vai dividir por 2. A raiz quadrada, o procedimento é esse. 4.096 está na 12ª posição, posição 12. Então eu pego 12 dividido por 2 dá 6. Então 6 não é que a raiz quadrada é 6, então, mas ela vai estar na posição 6. Quem está na posição 6? 64. Então, raiz quadrada de 4.096, 64. Esse é o procedimento para calcular a raiz quadrada. Pega a posição do número, nesse caso é 12, e divide por 2. Vai dar 6. Mesma forma, raiz quadrada de 729. 729 está na tabela do 3 elevado a n. Aqui. Qual a posição do 729?
6. 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, a raiz quadrada de 729 vai estar na terceira posição. Quem está na terceira posição? 27. Então, raiz quadrada de 729, 27. Se você quiser calcular uma raiz cúbica, então memoriza o procedimento. Raiz quadrada divide a posição do número na sequência, divide a posição por 2. A raiz cúbica divide a posição do número por 3. Então eu vou procurar a posição do 512 aqui na tabela do 2 elevado a n. Pronto, 512 está na nona posição. É o nono número da sequência. Então 9 dividido por 3 dá 3. Então a raiz cúbica de 512 vai estar na terceira posição. Quem está na terceira posição? 8. Certo? Então raiz cúbica de 512 vai ser 8. E assim por diante, certo? São utilidades bem interessantes que você pode usar aqui e fazer vários cálculos de maneira muito fácil. Aqui só tem a tabela, a sequência do 2 elevado a n e do 3 elevado a n, mas você pode criar a sequência que você quiser. Então, quem gostou aí, dá um like e segue o canal.